Fala, meu povo! Então, chegamos com mais um vídeo respondendo uma dúvida muito interessante. Quais as diferenças entre a temperatura e a sensação térmica? Muitas vezes assistimos o jornal e aí eles falam que a temperatura foi 30 graus e a sensação térmica de 40 graus. Então, por que temos essas diferenças entre um dado e outro? Logo vamos responder. Antes de entrarmos em nosso assunto, agradecer sempre ao nosso parceiro aqui do canal, o Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 17 anos e nos ajuda a disseminar cultura, ciência, geografia, história, atualidades, enfim, tudo que os jovens precisam para se formarem como cidadãos cada vez melhores. Bom, primeiro vamos falar da temperatura. Segundo regras internacionais, uma temperatura oficial ela deve ser medida com um termômetro dentro de uma espécie de uma casinha pintada de branco a 1 metro de altura do solo com venezianas duplas. Quais os motivos de existirem essas normas? Primeiro, o termômetro não pode estar exposto diretamente ao sol, senão, evidentemente, vai marcar temperaturas muito mais elevadas. Por isso que a gente fala 30 graus na sombra, porque a medição tem que ser feita fora da radiação solar. Outra coisa, ele tem que estar acima do solo para que a própria temperatura do solo não vá modificar, no caso, amplificar ou, em dias frios, até diminuir a medição do termômetro. Então o solo tem que estar distante do aparelho medidor. As venezianas têm a função de permitir não só que o calor saia de dentro da casinha, porém sem deixar com que o vento interfira na medição lá dentro. Então ela faz uma proteção do vento, ao mesmo tempo que permite a liberação de calor lá dentro, para que a medição seja o mais próximo possível da realidade. E evidentemente a casinha é pintada de branco, porque a cor branca ela reflete a radiação solar, não acumulando muito calor, o que também poderia influenciar na medição. Se a casinha fosse pintada de preto, evidentemente ela teria medições maiores. É o que nós chamamos de albedo. O branco tem um albedo maior. Por isso que os medidores de rua, eles dão divergências tão grandes. Uns são de ferro, pintados de preto, enfim, estão ali expostos ao sol, enquanto outros estão na sombra. Então, às vezes um mede 30, um 33, um 34, enfim, por isso que as medições oficiais geralmente divergem daqueles números que nós vemos nas ruas. E a sensação térmica, o que ela é? Bom, como o próprio nome diz, a sensação térmica é a forma como nós realmente sentimos aquela temperatura. Porque a sensação térmica ela é muito mais próxima da realidade do que simplesmente olharmos a temperatura de um termômetro. Para medirmos a sensação térmica de uma região, nós pegamos não só a temperatura registrada de forma oficial, como também a umidade relativa do ar e os ventos. Por quê? Porque você tem uma temperatura, que é a base da medição, 30 graus. Porém, se estiver ventando muito, e você sabe, quando você sopra alguma coisa, você vai estar passando ar por aquele lugar que vai roubar o calor daquele objeto. Então o vento, ele nos dá uma sensação de maior frio. O vento ameniza o calor. Então, de repente, está marcando 30 graus, mas o vento está muito forte, a sensação térmica pode ser de 20. E a umidade relativa do ar, ela é muito importante porque o nosso corpo, ele tem uma forma de trocar calor com a atmosfera, que é através do suor. E em dias onde a umidade relativa do ar está muito alta, ou seja, tem muita umidade no ar,
o nosso suor evapora menos, já que o ar está mais próximo da saturação. Como num dia com muita umidade o nosso suor evapora menos, nós trocamos menos calor com a atmosfera. Então aqueles dias muito úmidos e quentes, eles dão uma sensação de ainda mais calor. Então quanto mais umidade somada a uma temperatura medida muito alta, mais calor nós sentimos pela dificuldade de trocarmos calor através do suor com a atmosfera. Demorou? Então espero ter matado a sua curiosidade. Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.